Boa noite. Iniciamos a semana na companhia de Deise Jacinto com a gente. Tudo bem, Deise? Tudo bem. É sempre ótimo estar aqui com vocês, né? A Deise, que já é da família do Conexão, da família Novo Tempo, trabalha aqui com a gente, né, Deise? Já é da casa, né? Agora, Deise, tem novidades para você esse ano, né? Tem, Deise está com o lançamento novidades aí do primeiro CD dela, Trabalho Solo, não é isso, Deise? É isso aí. Hoje, inclusive, lançando o site, né? Se você quiser acompanhar um pouquinho de como está esse processo, está quase pronto o CD. www.deisejacinto.com, entra lá que agora já está liberado. Pode entrar lá. Tá lançando o site dela aqui no Conexão, né? Exatamente. Agora o CD, o lançamento vai ser no Caixa de Música, né, Deise? CD dia 11, Caixa de Música, a gente está lá. Então já marca aí na sua agenda, dia 11, Deise Jacinto no Caixa de Música. Tá quietinho, meu amigo Chapolin? Eu tô esperando aí, né, Luciana, você terminar aí a introdução com a Deise. Tudo bem, Chapolin? Tudo bem. E também hoje a senhora Jacinto Franques agora, né? É. Eu sabia que vinha. Olha, tava só esperando. Eu não espero nada mais, nada menos do que o Márcio, uma hora dessa, assistindo a gente lá e prestigiando a noiva dele, que agora é a senhorita Jacinto Franques, né, Deise? Sim, agora Ele vai sim. estar assistindo a gente, né? Com certeza. Eu espero que sim. Depois confirma, senão, ó, dá um apertão lá, tá? Um abraço para o Márcio, que sempre participa aqui com a gente também do Conexão. E que Deus abençoe esse ministério de vocês, né? Amém. Que vão pregar o evangelho através da música. Agora, Chapolin, temos recado especial para quem está em casa. Eu vou falar então do nosso estudo bíblico físico, você fala do aplicativo, beleza? Pode ser. Vou começar daqui. Você que quer ganhar um presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão, é só passar aí no nosso blog novotempo.com/conexão e solicitar o estudo Resgate da Verdade. Tem um formulário, preenche, envia, que vai chegar na sua casa, é de presente, você não vai pagar nada, não é isso, Chapolin? Com certeza. E se você tem um smartphone, eu estou com o meu aqui na minha mão, e você pode entrar no link que está embaixo na sua tela, você vai fazer o download desse aplicativo e você vai ter acesso, Luciana, pode até mostrar aí o pessoal de casa, acesso ao nosso estudo bíblico do programa Conexão, que é gratuito. Você pode conteúdo também é o mesmo, né? Exatamente. Todo o conteúdo que está aqui nesse nosso livro, você vai ter também no aplicativo. Entre agora nesse link embaixo na sua tela, faça o download e você pode ter acesso agora. Você nem vai precisar chegar na sua casa. Hoje mesmo você já vai ter acesso ao conteúdo. E você, claro, falando aí em internet, baixar aplicativo, tem que ser o nosso amigo no Facebook, tem muita coisa legal. Você fica sabendo logo cedo sobre o tema que iremos discutir aqui no Conexão, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão, que é igualzinho ao nosso Instagram, que tem fotos que só vão para o Instagram, então você tem que ser o nosso seguidor também. Agora, Chapolin, o tema de hoje... nós tivemos as eleições, né? E foi um tema que veio muito à tona, foi a questão do criacionismo, debater o criacionismo nas universidades e nas escolas. E hoje vamos falar sobre ciência, religião e criacionismo. E para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o professor Naor, que é geólogo. Ele fez mestrado em geotecnia na USP, doutorado em engenharia também pela USP e foi 13 anos professor da USP e da Unesp. E hoje é professor do NASP Campus 2, uma das nossas universidades aqui no estado de São Paulo, que fica em Engenheiro Coelho. Ufa, agora eu vou respirar, hein, professor? Boa noite, tudo bem? Boa noite, é uma alegria estar com vocês novamente, poder retornar aqui a Novo Tempo. Um prazer tê-lo aqui com a gente. E o professor Naor é uma gentileza em pessoa, viu, professor? Temos vários alunos aqui na Novo Tempo que já passaram em sua sala, assim, foi seu aluno em sala de aula. E o pessoal sempre falava, não, o professor Naor é uma gentileza em pessoa. Privilégio meu ter esses alunos realmente profissionais agora, realizando um trabalho maravilhoso. Eu fico feliz realmente de ver o resultado. Luciana, e muito dessa gentileza aprendeu comigo na sala de aula, né, Chapolin? Você que passa essa gentileza para o professor. É meu professor até hoje. O professor vai ser sempre, né, sempre, A gente nunca deixa de ser aluno, né? É verdade. E essa é a sabedoria do bom aluno, é entender que ele sempre vai ser um aluno. E o professor Naor foi meu professor e era muito bom as aulas dele, viu, Luciano? Eu gostava muito mesmo. Agora, Chapolin já recebeu todos os professores quase dele aqui no Conexão, né, Chapolin? Amigos e professores, a gente tem muito. Colégio interno é legal, eu estudei em 2 colégios internos, o UNASP, né, que é uma das nossas universidades aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo, e no IAP, lá em Maringá. Então, são 2 universidades que eu passei e a gente faz muitos amigos, né, e muitos professores que a gente conhece, então é sempre bom. Essa é a beleza da vida, né? Esse círculo de amizade é sempre legal e ter o profissional hoje aqui no programa vai ser uma bênção pra gente. Muito bom. Agora, professor, quando a gente fala em ciência e em religião, sempre gera uma polêmica, né, Deise? Não, são 2 coisas que não se misturam. Mas em algum momento da história, a ciência e a religião, elas andavam juntas? Eu diria que as questões não envolvem exatamente esse confronto entre ciência e religião. Eu acho que não há problema, não há conflito em princípio entre ciência e religião.
cientistas de todos os tempos, de todas as épocas, foram realmente bons cientistas, independente da religião. Né? E da mesma forma hoje. Então, acho que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, e eu acho que é mais interessante quando a gente confronta a ciência com a Bíblia, né? Ou mesmo o criacionismo com o evolucionismo. Então, eu creio que é importante nós definirmos, inclusive, né, os principais aspectos ligados realmente com essa controvérsia entre criação e evolução. Tá. Em que momento houve esse rompimento da ciência e da religião? Contextualiza para a gente historicamente. Eu acho que é fundamental isso. Nós contextualizamos no campo da própria história da ciência moderna. Ela começa no século XVII, né? E é interessante que o estabelecimento da ciência moderna ocorre na Europa Ocidental, né? Sob uma forte influência do protestantismo. Né? Então, eu creio que houve um rompimento tanto com a filosofia grega no que diz respeito ao panteísmo, a natureza sendo realmente comandada por deuses. Então, existe uma maneira mais racional de abordar o tema e também um rompimento com a religião medieval. Então, seria interessante agora colocar uma imagem que coloca alguns cientistas, seria a nossa primeira ilustração. É possível? Isso. Quando eu olho para esses nomes, aí, para essas figuras, ninguém realmente pode contestar. Eles são os pais da ciência moderna. Né? Então, a ciência moderna se estabeleceu num contexto como na Europa, sob a forte influência do protestantismo. Então, esses cientistas, todos eles eram cientistas cristãos criacionistas. Protestantes? Sim. Do protestantismo? Sim. Havia realmente também excelentes cientistas católicos, não é? Mas o contexto bíblico, ou seja, a Bíblia e a ciência, a teologia e a ciência andavam de mãos dadas, realmente havia conciliação perfeita. Então, alguns vão dizer, mas se esses cientistas conhecessem Darwin, eles seriam darwinistas. Na parte de cima, os nomes realmente são conhecidos. Na de baixo, você vai encontrar os cientistas que foram contemporâneos de Darwin. Inclusive, o primeiro à esquerda, o Adam Sedgwick, ele foi professor de geologia de Darwin. Né? E ele ficou decepcionado ao realmente se deparar com o livro Origem das Espécies. Então, eu diria que, nessa ocasião, a ciência, a Bíblia e a filosofia caminhavam juntas. Então, infelizmente, ocorreu essa separação. E isso, para mim, só trouxe prejuízos. Mas é importante nós definirmos um pouquinho o que é ciência. A próxima ilustração nos ajuda a entender um pouquinho que a ciência é boa, não é? Mas ela tem suas limitações. É um método eficaz, os avanços no campo da ciência, tecnologia, medicina são realmente inegáveis. É um procedimento mediante o qual se constroem verdades provisórias, ou seja, são modelos incompletos ou mesmo equivocados. Tem uma limitação aí. L1 seria uma limitação. De alcance restrito, não caracteriza eventos ou fenômenos pretéritos, únicos e irreproduzíveis, as origens, de maneira parcial ou completa. Duas limitações, mais a 2 e a 3. É insuficiente, abrange uma dimensão muito reduzida, pois não inclui a moralidade e a espiritualidade humana. Ou seja, mais uma quarta limitação. A ciência é boa, mas ela é limitada. Não tem como eu analisar as origens sem realmente sair da ciência. Eu saio do campo de investigação da ciência. Então, um criacionista, quando procura explicar as origens, ele complementa o conhecimento científico dele com as narrativas históricas da Bíblia. E o evolucionista, o único argumento que ele tem para completar é a filosofia. E, tradicionalmente, é a filosofia ateísta que recebe o nome, naturalismo ontológico. Né? Então, é importante realmente caracterizarmos bem isso. E eu até diria que, após colocar realmente a ciência com as suas limitações, né, seria bom nós definirmos o que é criacionismo. A próxima ilustração mostra isso, rapidinho. Né? Criacionismo, eu acho que muita gente não tem ideia do que seja o criacionismo. Essa era a visão do criacionismo naqueles personagens que foram colocados aí, os pais da ciência moderna. Esse era o criacionismo para eles. Ou seja, uma cosmovisão, uma visão de mundo, né, ou um paradigma. É importante entender paradigma. Aí embaixo tem a definição lá, paradigma, inclusive o paradigma criacionista, ele foi vigente do século XVII ao XIX. Conjunto de pressupostos conceituais, metafísicos e metodológicos incorporados por uma tradição de trabalho científico. Isso realmente, aí se encaixa o criacionismo.
em que ocorrem, nesse paradigma, associações intuitivas ou intencionais entre conhecimento bíblico, especialmente historicidade de Gênesis 1 a 11, são narrativas históricas, conhecimento de Deus atuando tanto no campo natural como no sobrenatural, nas origens, na manutenção e na restauração, e conhecimento da natureza, dos seus aspectos científicos, funcionais e estéticos. Então, o criacionismo é muito amplo. Essa era a visão criacionista. Essa dicotomia, quando isso foi quebrado, eu acho que a ciência perdeu. Então, quais são os prejuízos Muitos, que nós tivemos? especialmente no campo das ciências da história natural, que é um conceito, um termo que envolve hoje geologia, biologia e paleontologia. Eu sou geólogo e no meu curso de geologia, minha carreira, eu estudei também biologia, paleontologia. A visão, a cosmovisão evolucionista, já que eu coloquei a definição de criacionismo, o evolucionismo é parecido, né? É um paradigma ou cosmovisão em que ocorrem associações intuitivas, intencionais entre o conhecimento científico e o naturalismo ontológico, ou seja, pressupostos metafísicos de uma filosofia ateísta. Né? Então não tem como, nem o criacionista, nem o evolucionista vai trabalhar só no campo científico. As origens não permitem isso, são eventos que não podem ser reproduzidos, não podem ser observados. Né? Então o problema não surge com a componente científica do criacionismo e evolucionismo, é com a não científica. Mas é só isso. Ao associar o conhecimento bíblico com o científico, o criacionista acaba tendo um campo de visão muito mais amplo, ele constrói modelos mais corretos, e no caso do evolucionismo, se afasta da realidade. Eu acho que os prejuízos foram grandes. A paleontologia e a geologia, especialmente na minha área, está muito distante da realidade. Eu, quando olho uma coluna geológica, um registro fóssil, e vejo evidências inequívocas de uma catástrofe global, qualquer tipo de conceituação, tentando explicar esses mesmos fósseis como etapas evolutivas num processo gradual de milhões de anos, não confere com a realidade dos fatos. Então, nesse sentido, o prejuízo é muito grande. Ao colocar realmente uma coluna geológica com milhões de anos, a coluna geológica que os geólogos dizem fanerozoica, faneros visível, zoico vida, onde tem fósseis. A paleontologia e a geologia estão muito distantes da realidade, mostrando a influência negativa da componente filosófica ou não científica no evolucionismo. Agora, como que esse rompimento reflete na maneira que as pessoas veem hoje o criacionismo? Olha, o criacionismo foi deixado de lado de uma maneira tão radical que no meio acadêmico hoje é difícil você encontrar alguém que aborde esse tema. Agora, tem as implicações. E as implicações seriam maravilhosas. Eu creio que no campo da biologia, da geologia, biologia também, mas mais geologia e paleontologia, os avanços científicos terem sido muito maiores, nós estaríamos bem mais avançados hoje. Então, eu fico triste em verificar como os cientistas se encaminharam por um caminho tortuoso que os afastou da própria realidade dos fatos. E hoje, no meio acadêmico, não se fala em criacionismo. Eu tenho tido acesso. Hoje existe uma certa abertura, de um tempo para cá, aquilo que era comum na Austrália, nos Estados Unidos, hoje no Brasil também. Eu acho isso muito bom. Você tem realmente a oportunidade de dialogar, ir numa universidade e colocar as suas ideias, não é? E as implicações dela no campo científico. Tem sido muito bom. Eu tenho estudado em várias universidades públicas, federais, estaduais, e isso tem sido muito bom. E eu tentando realmente resgatar aquela visão que existia na mente dos pais da ciência moderna, que favoreceu um crescimento muito mais acentuado do próprio conhecimento científico. E a universidade possibilita isso, Não, esse com diálogo, certeza, né? isso é muito interessante, o senhor falando aí no meio acadêmico, universitário, o diálogo. Eu acho que isso é importantíssimo dentro de um ambiente universitário. E você poder ter duas opiniões ou duas teorias, dois paradigmas, e você poder escolher de acordo com argumentos e com estudos. Ter a liberdade para isso, exatamente, né? você ter liberdade de poder, pelo menos, conhecer, se confrontar com uma outra teoria diferente da sua. A universidade é exatamente para isso. Uhum. Né? Não pode existir dogmatismo na universidade. Claro, claro. Muito bom, Luciano. O programa que passa rápido. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai ter mais música da Deise, a gente vai falar um pouquinho mais sobre criacionismo aqui e evolucionismo com o professor Naô. E eu tenho alguns recadinhos aqui para ler para o pessoal na internet também. Faz o seguinte, não sai daí não, aproveita o intervalo para escrever para a gente aqui alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade que você queira saber aqui do professor Naô. Manda para a gente aqui que eu vou ter o prazer de ler, tá bom? Sai daí não que o programa volta já já.